foi assim, vamos compor? Eu era compositor sozinho, o Gomes sozinho. Ah, tá, já rolava a Eu era composição na vida de professor e o vocês. Gomes era financeiro de uma escola. Eu comecei a acertar não, que a gente não acertava nessa época, mas a gente começou a gravar e o Gomes era um compositor de paredão, assim, Fazia e eu tudo tinha mais. mais... Forrozeiro. Forrozeirão, ele gostava desse negócio do paredão, ele vivia muito no interior, o interior era paredão, era forró estourado, era isso tudo, e o Era o que Gomes vendia lá, né? e o Gomes era muito ativo no Twitter, no Facebook, tudo. E eu, Blogueiro. Não, era divulgador mesmo, assim, ele divulgava o som e tal. achava massa. E ele era um compositorzão raiz mesmo. E eu era o compositor ali de fazer as músicas mais românticas, eu transformava minhas poesias em música, nem era, assim, compositorzão, eu não compositor. sabia que dava dinheiro. No sentido. E a gente gravou a primeira e a gente se encontrou, se bateu Na realidade, numa foi o seguinte, situação. porque a realidade- Ele vai falar a verdade, fala a verdade. Falar a melhor. verdade, a verdade foi que Lá vem. todos nós, que nem o poeta falou, nós tínhamos compositores que nós nos espelhávamos, vamos dizer assim. Beleza. Nem o poeta brincava, se espelhava no Renato Moreno, que é um grande amigo nosso lá do Ceará, e eu no Jujuba. Eu achava ele muito foda porque ele fazia o tipo de música que eu fazia. Que era E o Renato fazia o tipo de música que eu fazia. Mas eu também tinha gosto. O Renato Moreno, naquele tempo, era o maior de lá de Fortaleza, do Ceará, um dos maiores do Brasil. Aham. E aí eu chamei o Vinícius Poeta um dia que ele postou uma foto do Renato Moreno. Eu falei, vou chegar no Renato Moreno através do Vinícius. E eu tinha acabado de chegar perto do Renato Moreno, porque eu tinha sido acusado de plágio. Eu falei, vou usar a escadinha. O poeta tá lá, vou falar de o cara. Era, o poeta pô. sempre foi Só que a gente já meio que se seguia assim, já observava o trabalho do outro. seguia, já. Só que com o Renato Moreno foi o seguinte, eu fui acusado de plágio. O Fábio Garrafinha falou que eu tinha plagiado uma música do Renato Moreno, porque o Fábio nessa época era bem polêmico e gostava de mexer com isso. Aí o Renato Moreno me chamou lá na casa dele. E o Renato Moreno, ele tem 2,10 m, né? Só. Ele é E eu morria de medo, porque eu achei que eu ia chegar lá e ia apanhar. Mas eu tava entre o meu sonho e entre a pizza que eu ia levar. Aí o sonho foi maior, eu fui bater lá. Juro por Deus. E quando eu vi ele, eu disse, será que ele vai brigar comigo? Só que ele me chamou pra compor. E aí eu gravei a primeira e o Gomes começou a falar comigo. Só que eu vi uma coisa nesse momento já, e é muito embrionário, porque a gente não entendia de mercado. Nesse momento que eu compus com o Renato Moreno, que eu realizei o sonho de estar perto do Renato, ao mesmo tempo, bateu uma coisa na minha cabeça. Isso tem muito a ver com a história da Seu Hit, porque virou uma filosofia de todo mundo. Foi assim, eu fui pra uma audição pro Vini Show, olha isso. Vini Show era o artista, só que o produtor musical dele que tava fazendo a audição. Aí eu peguei uma fila numa casa tipo essa, e peguei uma fila de uns 30 compositores da Social. Aí era o André Tá disso, gente. Fortaleza. Beleza. Não, isso é o começo do começo. Isso eu não tava, eu era o gravado artista, música eu não direto. tava, isso eu nem- Eu tinha gravado minha primeira música, era Tá Dodói, mas tipo assim, E esquece. o show já era um show. Não, o show já era artista estourado. A banda estourada. Estourado. Várias músicas na voz Forró do bom. Forró do bom. Bora. Mas ele já vinha com sequência de música boa na Já nós vamos chegar no Beni. aí tá. Isso, por enquanto, pra eu chegar nessa audição, eu canto muito bem e eu toco muito, né? Tipo, eu e Beethoven é pau a pau. Igual. Mas assim, quem fazia tudo primeiro era o Benício. Ele foi irônico, né? Ao contrário. Quem fazia as guias pra mim era o Benício, que era meu aluno. poeta falou na que época. Mas aí você já via que Olha era isso. o Benício Aí o Benício é outra história. Eu tô na história do Gomes, do Vini Show, como foi que eu conheci todos os três. Caramba, Porque eu conheci os três separadamente. Tá. Quando eu não sabia tocar e cantar, eu ameaçava o Benício. Assim, Benício, ele era meu aluno. Eu era coordenador de pré-vestibular, terceiro ano. Sobre o quê, nego? Português, literatura, espanhol. E eu era coordenador de pré-vestibular nessa época. Eu tinha um cursinho e tudo. Tá. E o Benício era meu aluno, e ele gostava muito de música. Só que ele faltava muito. Ele faltava muito. Eu tava fazendo show também, sabe? Era, e ele... Isso, Neto, na noite. Foi verdade. Ele fazia barzinho. Aí eu sempre chegava na segunda-feira, Morto. dormindo, faltava pra caraca. Aí eu Não, quando chegava na Chegava com segunda-feira. essa. Porque às vezes ele só vinha na terça, na quarta ele já faltava de novo e vinha na sexta ali pra conversar Ah, comigo. você já era do show também. o do professor cantar. da segunda-feira de biologia olhava pra mim e falou assim: Quem é esse novato? Quem é esse novato? aí eu, opa, tudo bom, professor? E eu, coordenador, aí eu tô em outra história, mas eu vou voltar pra poder entender. Vai, Eu assim, ó, eu coordenador do Benício nessa época, Beleza. e aí a música trazia o Benício pra escola, porque eu dizia, mano, eu sou compositor, aí eu tinha acabado de gravar Tá Dodói, ele gostava de música, eu acho que eu tirava muito ele da sala de aula, perdão, e ao mesmo tempo, muito obrigado, Colégio Maristé, por me proporcionar isso, porque a gente via que o Benício tinha aptidão, era pra música. Uma estrela. Então eu tirava ele um pouco ali do ambiente da aula, pra ir na minha sala de coordenação, todo mundo achava que eu ia brigar com ele por causa da falta, Engraçado. É porque só que a gente ia falar de música. Ah, eu chegava assim na sala, né? A sala não, eu já era todo mundo. Benício, vamos na minha sala. Benício, na minha sala, por favor. Na minha sala, por favor, irmão. Aí eu, Preciso falar com você. o pessoal olhava assim. Coordenador, né, pô? Coordenador. O Benício tá lascado, velho. O Benício falta muito, você tem que Chegava aí, mano, tem que gravar umas gaminhas do Gomes. Mano, não, era só minha nessa época. Isso aqui. Não, Gomes, era só minha nessa época. Aí ele dizia, Benício, tá aqui as músicas, tu vai pra casa agora,
grava no voz e Você violão. tirava ele da escola, irmão. Não, Não, calma. eu estava Não, depois. trabalhando as habilidades Mas que mudaram a vida dele. Era rápido, era uns Vamos 10 quebrar esse minutinhos. pela- era habilidades extraescolares. Era, só que Bom. nesse tempo, como eu não cantava e tocava, eu entregava assim, ó, a música, ó, pegava o violão, dava uma nota e eu não sabia fazer a batida da mão. Xingada aqui. Aí eu batia aqui e falava pra ele, e ele tinha que decorar a música lá, eu mandava num gravadorzinho. No outro dia ele tinha que trazer 10 músicas, pra eu levar pra essa audição. Então. Aí ele ficava com muita raiva, mas ele vinha, pelo menos, né? E aí você passou ele. Ele não reprovou de ano, né? Vai chegar nessa parte também, não reprovou. Puta que pariu. Eu ia pra audição. Quando eu cheguei na audição, eram uns 30 compositores. Eu peguei fila, sol quente. Você ficava primeiro na fila do lado de fora. Era meio humilhante, sabe? Você ficava na fila do lado de fora, aí só entrava de 5 em 5. Ah, Aí os 5 ficavam assim, aí eu ia numa mesinha que o rapaz estava com um fone de ouvido, que era o produtor André. Muito obrigado, André. Era o André Wilson. É o André Wilson. André Wilson. Cara, Agora aí é das antigas, amigo. Vou contar a história do André Wilson. Sabe o que foi que aconteceu? Nath, ele botou o fone de ouvido no meu ouvido e disse assim, ó, irmão, é o seguinte, a gente tá fazendo o repertório do Forró do Bom e eu tô precisando de músicas assim. Quando ele botou na minha música aqui, ele mostrou 3 músicas. As 3 músicas, 2 eram minhas. Aí eu comecei a tremer e encheu o olho d'água. Eu disse, irmão, essa música é minha. Não, é do Renato Moreno e compositorzinho. Eu disse, prazer, compositorzinho.